E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma viagem alucinante pelo lado obscuro do cinema B. Hoje a gente vai entrar numa nave que está literalmente fadada ao fracasso. E eu não estou falando de metáfora, não. Estou falando de um filme de 81, chamado Galáxia do Terror. Uma produção tão maluca, tão genial e tão problemática ao mesmo tempo, que parece que foi feita por alienígenas que assistiram filmes de terror enquanto tomavam ácido. E olha, não é exagero. Esse longa foi o berço de James Cameron, o campo de treinamento de Bill Paxton e ainda tem cenas com vermes gigantes, macacões reciclados de Battlestar Galactica e um silêncio eterno de Sid Haig que virou lenda. Agora me escuta com atenção. Se você quer explorar essa galáxia cheia de horror, curiosidades e histórias de bastidores que nenhum fã de cinema pode perder, então faz o seguinte, já sabe o que é? Dá aquele like bem no meio do coração dessa nave. Porque afinal, nessa galáxia do terror, o maior perigo não são os vermes. É você perder essa noção de like e deixar o canal boiando no espaço. Então aperta o cinto, desliga a razão e vem comigo que o show vai começar agora. Olha, se você acha que Galáxia do Terror é só mais um filme de monstro com orçamento de merenda escolar, pois prepare-se para ter a mente explodida. Esse longa foi produzido por ninguém menos que Roger Corman, o rei do cinema B. O cara que transformava R$ 5 em efeitos especiais que parecia custar R$ 1 milhão. Mas o maior talento de Corman não era economizar, era descobrir feras do cinema antes deles virarem lendas. E é aí que entra a parte mais insana. Esse filme serviu de campo de treinamento para um time dos sonhos. Diretor de arte e diretor da segunda unidade, já ouviram falar num tal de James Cameron? E poucos anos depois dirigiria O Exterminador do Futuro, Aliens e Titanic? Sim, aquele James Cameron. E olha, não foi só ele não. A equipe técnica e artística parecia uma reunião de futuros astros de Hollywood. Sabe o que isso significa? Que Galáxia do Terror é tipo o primeiro estágio de um foguete que levaria esses caras direto para a história. Se você quer ver onde tudo começou por algum dos maiores nomes do cinema de ação e ficção científica, está aqui, meu amigo. E o mais legal, eles estavam todos se divertindo e aprendendo a fazer filme com míseros centavos. É ou não é inspirador? Agora me escuta, porque essa história sozinha merece um filme próprio. James Cameron, o perfeccionista que mais tarde afundaria um navio de verdade só para filmar Titanic, já dava sinais de sua genialidade aqui. E o que ele fez? Vamos montar a cena. A produção precisava filmar um braço decepado coberto de vermes brancos e gordos, se mexendo como se estivessem vivos, prontos para dar nojo na plateia. Fácil, né? É só jogar a lava de verdade ali e filmar. Errado. As lavas de verdade, coitadas, não colaboravam. Elas simplesmente ficavam paradas, quietinhas, como se estivessem de folga. O que faria qualquer diretor comum? Chorar, esperar ou gastar uma grana que não tinha com efeitos especiais. Mas o Cameron não é comum. Ele olhou para o cenário, viu uma furadeira elétrica e teve um estalo de gênio do mal. Ele amarrou os cabos da furadeira bem no centro do braço fácil, escondeu os fios dentro do cenário e deixou o aparelho ligado do lado de fora. Qual foi o truque? Quando o assistente ligava a furadeira na tomada, a vibração percorria todo o braço, fazendo as larvas se contorcerem na hora certa, no ritmo perfeito. Resultado: uma cena nojenta, realista e que impressionou tanto os produtores de Piranha 2 que eles largaram o diretor original e deram um cargo para Cameron. É ou não é a prova de que a necessidade é a mãe da invenção? E o melhor, com uma ferramenta de construção civil. Só um gênio mesmo, né? Você se lembra do inesquecível Hudson e Aliens do Resgate? Aquele que gritava, estamos encurralados, cara, enquanto enfrentava as criaturas? Pois é, muitos antes dele empunhar uma metralhadora e fazer piadas no espaço, Bill Paxton estava com uma prancheta e um martelo nos bastidores de Galáxia do Terror. É isso mesmo.
ele foi contratado como cenógrafo, ou set dresser na gringa. Ou seja, o cara que arrumava os móveis, colocava os objetos de cena e garantia que tudo estivesse no lugar certo para a filmagem. E quem o contratou? Ninguém menos que James Cameron, que na época era o diretor de arte. Imagina a cena. Dois caras que 5 anos depois estariam revolucionando o cinema com Alice no Resgate. Cameron na direção e Paxton no elenco principal. Os dois ali sujando as mãos com tinta e cola quente, fazendo cenários para um filme de baixíssimo orçamento. Esse é o tipo de história que dá gosto de contar, porque mostra que ninguém começa pelo topo. Bill Paxton carregou mesas, montou paredes falsas e provavelmente tomou café requentado com Cameron, enquanto reclamavam do prazo curto. É uma pena que ele não esteja mais aqui, mas saber que ele começou desse jeito torna cada cena dele em Galáxia do Terror ainda mais especial. De montador de cenário a lenda. Isso sim é jornada de herói. Se você gosta de filmes de terror, prepare-se para ter um derrame de tanta nostalgia. O elenco de Galáxia do Terror parece um evento de reencontro dos vilões mais amados do cinema trash. Primeiro temos Robert Englund. Sim, o próprio. Não sabe quem é? Ele é o mesmo que anos depois vestiria o suéter listrado e a luva de garras para se tornar o Fred Krueger, pesadelo dos anos 80. Aqui ele ainda não tinha virado ícone, mas já mostrava aquele olhar penetrante e a energia de maluco que todo mundo ama. E aí, para completar o pacote, temos Sid Haig. Sim, Sid Haig, o assustador carismático Capitão Spaulding de A Casa dos Mil Corpos. E seus filmes seguintes. Um elenco de peso, né? Mas a melhor parte é o que aconteceu com o personagem do Sid. Ele interpretava o Rod, acho que é assim que fala. Um alienígena meio estranho com falas péssimas. Quando eu digo péssimas, é nível vai passar vergonha. Sid, que já era experiente, leu o roteiro e pensou: não tem condição, vai ficar ridículo. Sabe o que ele fez? Foi direto em Roger Corman e pediu: posso ficar mudo? Corman, com aquele olhar matreiro de quem já viu de tudo, perguntou: por quê? E Sid Haig na lata: você leu o roteiro? Corman leu, deu risada e deu o ok. Resultado: Sid Haig tem a única fala no filme inteiro. E olha que ainda é discutível se ela está lá. Mas seu personagem rouba todas as cenas que aparece. É a prova de que às vezes menos é muito mais. E de que Sid Haig era gênio até no silêncio. Sabe aquele ditado? Nada se cria, tudo se copia? Então, nos filmes do Roger Corman, o ditado era mais: nada se compra novo, tudo se recicla. E em Galáxia do Terror, a reciclagem atingiu níveis que faria qualquer catador de latinhas bater palma. Olha para os trajes espaciais na tripulação. Eles parecem legais, futuristas e encaixam direitinho no clima do filme, certo? Agora adivinha de onde eles vieram. Os uniformes eram pura e simplesmente os macacões originais da série Battlestar Galactica de 78. É isso mesmo. A produção de Corman conseguiu comprar um lote inteiro dos trajes usados na série, por uma pichincha, logo depois que o programa foi cancelado. É claro, a série tinha acabado, os armários da produção estavam abarrotados de roupas espaciais sem uso, e Corman, como um urubu esperto que era, chegou com um cheque na mão e levou tudo. E o que eles fizeram? Mandaram costureiras adicionarem alguns patches diferentes, trocar emblemas e pronto. Viraram os uniformes do filme. E ninguém desconfiou. Isso é economia criativa no mais alto nível. Imagina os atores colocando aqueles macacão e pensando: poxa, isso aqui já esteve na TV. É quase um crossover secreto entre Battlestar Galactica e Galáxia do Terror. Reciclar, reutilizar e reduzir custos. Roger Corman era sustentável antes de sustentável ficar na moda. Agora vamos falar da cena que todo mundo lembra, ou tenta esquecer. O ataque do verme gigante, a personagem da Meia, interpretada por Taf, acho que é, Taf O'Connor, nome estranho. Você já viu o filme e sabe do que eu estou falando. Se não viu, prepare-se para um choque. A cena no mínimo perturbadora, porque o verme não apenas ataca,
ele a envolve de uma forma que claramente remete a um assédio sexual explícito. Foi polêmico na época e é polêmico até hoje. E os fãs sempre perguntaram: quem teve essa ideia bizarra? A resposta é surpreendente. Não era essa a intenção original. Isso mesmo. De acordo com declarações da própria Daphne O'Connor e fontes de bastidores, o roteiro inicial dizia apenas que a personagem seria devorada viva pelos vermes. Era para ser uma morte rápida, brutal e prontinha. Porém, durante as filmagens, ou talvez até na pré-produção, o diretor e o produtor Roger Corman decidiram mudar o rumo. Eles queriam adicionar um elemento mais exploratório, chocante e sexualizado para causar views e atrair público. Lembre-se, isso era uma tática de marketing suja nos filmes B dos anos 80. A atriz em entrevista disse que não se opôs à nudez porque já esperava algo do tipo, mas o que a irritou profundamente foi o limbo pegajoso e nojento que eles jogaram nela. Ela ficou horas coberta daquela gosma gelada e grudenta, enquanto filmavam e refilmavam a cena. Ela conta que no fim do dia, ela só queria um chuveiro, mas o limo entupiu o ralo. É ou não é uma produção de cinema infernal? Essa cena é sem dúvida a mais controversa e a que mais gerou debate sobre até onde o cinema B pode ir para chocar. Uma das marcas registradas dos filmes da New World Pictures, a distribuidora do Corman, era a mudança de título para cada país. E Galáxia do Terror não foi exceção. Pelo contrário, esse filme detém um recorde de criatividade, ou falta de criatividade, na hora de dar o nome. O título original de produção era Midward and Infinity of Terror, que soa bem mais dramático, quase poético. Mas aí, conforme foi sendo vendido para o mundo, os distribuidores locais resolveram dar suas próprias versões. No Brasil ganhou o famoso Galáxia do Terror, direto e prático. Nos Estados Unidos também é conhecido como Planet of Horror e Quest. Na Itália virou E o Planeta del Terrore, Planeta do Terror. Na Espanha, La Galáxia del Terror, quase igual ao nosso. Na França, La Galaxie de la Terreur, idem. E na Alemanha, Planet des Schreckens, sei lá o que é isso, que é Planeta do Horror. O mais interessante é que, dependendo da versão, pequenas cenas eram cortadas ou adicionadas para agradar as censuras locais. A famosa cena do verme, por exemplo, foi cortada em alguns países e mantida em outros. Em alguns lugares, o filme foi lançado diretamente em vídeo, com uma capa sensacionalista que nem lembrava o conteúdo original. É uma verdadeira torre de Babel cinematográfica. E olha, isso só aumenta o charme cult desse filme. Cada vez que você acha uma versão diferente, é como descobrir um novo pedaço dessa loucura chamado Galáxia do Terror. Bom, galera, esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Trouxe mais um trashzão aqui. Não sei se a galera vai lembrar. É um filme aqui dos anos 80, né? A galera desse período aí, creio que vai lembrar. Então, curtiu, deixa o like, comenta. Se ainda não é inscrito, seja bem-vindo aqui à família Segredo de Roteiro. E é isso. Agora estou indo lá. Um grande abraço do seu amigo Danny Boy. E até a próxima. Valeu!